Boa noite, meus amigos e amigas. O cachorrinho deu uma aprontada ali, de vez em quando aparece um gato por aqui e ele fica maluco. Mas enfim, voltando ao assunto aqui, que foi cortado, estando já no final, eu acredito que esse vai ser o último vídeo sobre esse assunto, para a gente poder focar em coisas novas. Eu quero terminar de fazer os vídeos sobre evolução também, dar uma pausa também nesses dois assuntos, judaísmo e evolução, que foi basicamente as coisas que esse canal está falando faz muito tempo já, e vamos ir em frente para reprovados, endurecer o coração, importante entender esses dois conceitos, porque judeu, reprovado, salvação, perder a salvação e até mesmo calvinismo, assim, são coisas que parece que, pelo menos as pessoas que estão vendo esse canal, foram coisas que geraram certa confusão. Então, vai ter uma explicação sobre essas coisas em específico. Então, retornando aqui às referências de Jesus Cristo no Talmud, alguns estudiosos afirmam que o nome hebraico Yesu não é uma forma abreviada do nome Yeshua, mas sim um acróstico para a frase hebraica que seu nome e memória sejam apagados, criada tomando a primeira letra das palavras hebraicas. Não é Jesus, não, Yesu. É que eles querem uma frase hebraica que seu nome e memória sejam apagados. O nível de ódio de vários sabinos, reprovados mesmo, que odeiam Cristo mesmo. Filhos do Satanás, não são filhos de Abraão, não. Isso é a palavra de Jesus Cristo. Vocês são filhos de seu pai, o diabo, um assassino desde o início. Então, não tem muito de ficar repetindo o mesmo assunto. Só uma conclusão em geral. Que as mentiras a gente concluiu aqui dos judeus. Que eles são o povo de Deus até hoje. Que Israel é um Estado santo, que é pela vontade de Deus, muito pelo contrário, pela vontade de homens. Que os judeus acreditam no mesmo Deus que os cristãos, judaico-cristão. A gente viu também, e a gente vai ver essa questão da estrela de Remphan, que eu citei várias vezes, daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada. Vou ler o versículo para vocês. Essa furada que fala que não importa o que os judeus façam, eles sempre vão ser o povo de Deus, então a gente tem que abençoar eles para nós sermos abençoados, ou Deus vai nos amaldiçoar. Lorota isso. Má interpretação totalmente, má interpretação. A gente viu, também provamos que o Talmud é um livro que defende a pedofilia. Não fala para fazer, mas permite. Dá instruções de como fazer. De em que cláusula estaria legalmente a pedofilia. O Talmud parece que é muito um livro disso. É discussões de regras do Antigo Testamento, eles pegam e falam assim, como que a gente pode abusar? Qual que é o mínimo que a gente pode fazer para não ser errado, para não ser pecado? É isso que a Bíblia ensina. Faça o mínimo, assim, você não pode odiar em seu coração. Então vamos buscar o quanto que a gente pode odiar para não ser considerado ódio, o quanto que a gente pode não gostar, o quanto que a gente pode desprezar uma pessoa antes de ser ódio. Se o homem não pode ter cabelo longo, quanto será que é a média? Assim? Quanto será que é cabelo longo demais? Né? Vamos achar o limite? Pra gente fazer até o limite? É isso que o cristianismo ensina? Não. Caraca, não é pra fazer, não é pra fazer. Não é pra achar um chão-buraco, assim, uma alternativa pra gente ir e pecar. É um absurdo isso. Vimos a opinião dos judeus sobre Jesus Cristo, que não mudou. Os rabinos da época de Cristo falaram que ele tinha um espírito de Beelzebul, basicamente o espírito de Satanás, blasfemaram o Espírito Santo. Isso é um pecado que não tem perdão, pecados reprovados. Então, temos o que os judeus acham de Cristo? Que ele tinha um espírito de Beelzebul. No Talmud deles, isso aqui é a Bíblia, que eu acabei de citar, no Talmud deles, eles acreditam que ele é filho de uma prostituta, o seu pai é um soldado romano chamado Pantera, que ele aprendeu feitiçaria no Egito. Dizem que tem uma história que Maria foi expulsa por José
o carpinteiro, né? Eu não sei, vamos falar para vocês, não, mas está falando de Jesus Cristo exatamente. Um carpinteiro casado com uma Maria, que teve um filho que não era de José, né? Eu fico imaginando de que eles estão parodiando, de onde que eles tiraram essa história. Então, aprendeu feitiçaria no Egito, causou tumulto em Israel com seus 5 discípulos e foi executado. E está queimando em excrementos no inferno hoje. Está aí o judaísmo. Está aí o judaico-cristão. Então, patético. Sim, tudo bem se a pessoa... Eu já passei por um momento, enquanto eu era católico, que eu achava que o judaísmo e o cristianismo eram religiões amigas, eram religiões suplementares. Eu pensava, o judaísmo é uma religião um pouco egoísta, porque eles acham que só eles são o povo de Deus, que o Messias vai vir salvar só eles. Era a concepção que eu tinha antes, que eu tinha ouvido falar em aulas. Assim, o judaísmo é uma religião que acha que só eles são o povo de Deus. Eu pensei, uma religião meio egoísta, mas eu não tinha noção que era uma religião pedófila, que era uma religião que joga na lama o nome de Cristo, o nome de Maria, todo o Evangelho. Joga no lixo, corrompe totalmente. Então, que eles apoiam pedofilia, é permitido, similarmente ao islamismo. Eu nunca imaginei que o judaísmo fosse uma religião tão desprezível. Toda essa minha concepção mudou quando eu assisti o filme Marcha para Sião, Marching to Zion, que o Paul Winterberg e o Steven Anderson produziram junto com os pastores. Eu vou deixar o link na descrição. Tem em inglês, tem dublado. É um documentário excelente que trata dessa questão. Você não quer ver o documentário? Lê a sua Bíblia. Lê Jeremias. Lê os versículos que eu citei nos últimos vídeos. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem não tem o filho, não tem o pai. Em Gálatas falando que a semente de Abraão, os filhos de Abraão, são aqueles que creem em Cristo Jesus. Genealogia não importa mais. Não é algo mais para se preocupar. Então, se um documentário focado na Bíblia e no Talmud, porque lá fala dessas coisas também, dessas opiniões dos judeus sobre Cristo, se isso não é importante para você, vê sua Bíblia. Se isso não é importante para você, veja o que o Talmud fala. Se você for negar todas as evidências que tiver, vive na sua cegueira. Então, um breve resumo aqui com alguns versículos no Talmud. Jesus como um feiticeiro com discípulos. B. Shanderim 43a-b. Cura em nome de Jesus. O 2 está abreviado aqui, essa parte da Wikipédia, então não vou realmente saber falar qual que é o título do capítulo, mas eu vou deixar tudo na descrição. Como professor de Torá, como um filho ou discípulo que saiu mal, como um discípulo frívolo que pratica magia e se voltou para a idolatria. Punição de Jesus na vida após a morte, a execução de Jesus e Jesus como filho de Maria, né? A prostituta. Parece que eles confundem Maria com Maria Madalena. E eles fazem essa deturpação nojenta do Evangelho. É triste. Realmente terrível ouvir esse tipo de coisa. Então, eu vou só ler mais alguns versículos aqui. Deixa eu ver se eu não acho essa questão da estrela de Remphan aqui, que eu peguei vários versículos, mas como a gente já ficou em muito tempo nesse assunto, eu realmente acho que não é necessário. Já foram evidências suficientes. Qualquer coisa eu volto, vai estar salvo o documento e eu leio mais um pouco. Mas Efésios 2, capítulo 2, versículo 12 ao 19, versículo 11, perdão, ao 19. Portanto, lembrai-vos de que vós, no passado, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mãos, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao pacto da promessa,
não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, chegastes perto pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubou a parede do meio de separação entre nós, abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz, e reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. E vindo, ele pregou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ambos temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus. Então, quem é o povo de Deus? Quem são os escolhidos? Quem são os filhos de Deus? Quem são os eleitos, os santos? É o judeu por ser judeu? É o gentil por ser gentil? Não. Todos fomos feitos um, por quê? Pelo sangue de Cristo. Então, pelo sacrifício de Cristo. Se cremos em Cristo, se temos o único Salvador, se nós confiamos em Cristo, nós somos um povo, uma nação, cristãos, circuncidados no coração, o novo homem no espírito, salvos para sempre. Nós temos a vida eterna, a inimizade cessou. Não importa se é judeu, se é gentio, se é homem, se é mulher, se é livre, se é cativo, somos um. Somos um povo. Então, não tem essa questão de são os judeus por serem judeus. A Bíblia já falou para evitar genealogias intermináveis e evitar genealogias em gerais. Então, não importa quem você é, Deus não é respeitador de pessoas. Então, Romanos 2, versículo 28 a 29. Romanos 2, 28 a 29. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é esta circuncisão, que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e a circuncisão é a do coração, pelo Espírito e não pela letra, cujo louvor não é de Deus, não é de homens, mas de Deus. Então, o judeu é no interior, a circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não é de homens, mas é de Deus. Atos capítulo 7, versículo 43. De fato, tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfa, figuras que vós fizestes para as adorar, e eu vos removerei para além de Babilônia. Essa é a estrela, que eles chamam de estrela de Davi, porque não tem menção de estrela de Davi na Bíblia. Tem, sim, menção de estrela de vosso Deus Renfa. Então, a gente sabe que os judeus não têm o mesmo Deus que os cristãos, porque aquele que não tem o Filho não tem o Pai. Então, sim, muitos capítulos, muitos versículos, muita coisa para se falar sobre isso. 2 Crônica, capítulo 6, versículo 36 e 39. Se eles pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu ficares irado com eles, e os entregares diante dos seus inimigos, e eles os levarem cativos para uma terra longínqua ou próxima, e na terra para onde forem levados cativos, caírem em si, e se converterem e orarem a ti na terra do seu cativeiro, dizendo: pecamos, fizemos o mal e agimos impiamente. Se voltarem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra do seu cativeiro, para a qual foram levados cativos, e orarem em direção à sua terra, a qual tu deste aos seus pais, em direção à cidade que tu escolheste, em direção à casa que edifiquei para o teu nome, então ouve dos céus, a saber, do teu local de habitação, as suas orações e as suas súplicas, e sustenta a sua causa,
e perdoa o teu povo que pecou contra ti. Qual que é a condição para eles retornarem do cativeiro? E qual que é a condição que a gente viu em todos os momentos para eles retornarem do cativeiro? Se eles pecarem contra ti, tu ficares zerado com eles, e os levarem cativos para uma terra longínqua ou próxima, e na terra para onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem e orarem a ti. Se converterem a Deus, se arrependerem dos ídolos para Deus. Então é algo por osmose? Opa, está na hora dos judeus voltarem. Os judeus vão voltar mesmo sem se arrepender. Isso é um conceito bíblico? Não. Se arrepender, voltar para Deus. E o judaísmo de hoje faz isso? Não faz. Não faz. A majoritária religião de Israel é cristã. Também não. De maneira alguma. De novo, para ter cidadania judaica, você ou precisa provar que você tem descendência, chegar na sua genealogia interminável e provar sua descendência, ou então você tem que rejeitar a sua religião, incluindo o cristianismo, e se ser um judeu. Então, não tem muito o que ficar falando de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É bem óbvio essa questão. É bem simples de entendimento da opinião de Deus sobre Israel, sobre o judaísmo. Então, até o próprio livro de Jeremias tem bastante coisa, ainda tem uns 3 minutinhos, eu acho que eu vou ler só mais um versículo de Jeremias. Jeremias capítulo 11. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Ouvi vós as palavras deste pacto, e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Amaldiçoado seja o homem que não obedecer às palavras deste pacto, que ordenei aos vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: Obedecei a minha voz, e fazei conforme tudo que eu vos ordenei. Então vós sereis meu povo, e eu serei vosso Deus, para que eu possa realizar completamente o juramento que fiz aos vossos pais, de dar-lhes uma terra que mana leite e mel, como é neste dia. Então eu respondi e disse: Que assim seja, ó Senhor. Então o Senhor me disse: Proclama todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: Ouvi vós as palavras deste pacto e cumpri-as, pois eu seriamente adverti a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito até este dia, madrugando e advertindo, dizendo: Obedecei a minha voz. Contudo, eles não obedeceram, nem inclinaram seus ouvidos, porém andaram cada um na imaginação do seu coração malvado. Portanto, eu trarei sobre eles todas as palavras deste pacto, aos quais eu ordenei que eles cumprissem, porém eles não o fizeram. E o Senhor disse para mim: Há uma conspiração entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Eles se tornaram as iniquidades dos seus antepassados, os quais se recusaram a ouvir minhas palavras, e eles se foram após outros deuses para os servirem. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram o meu pacto, que estabeleci com os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu trarei o mal sobre eles, e não serão capazes de escapar. Ainda que eles clamem a mim, eu não os escutarei. Então a cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém irão e clamarão aos deuses a quem eles oferecem incenso, porém eles não os salvarão de modo algum no tempo da sua aflição. Pois conforme o número de tuas cidades eram teus deuses, ó Judá, e conforme o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares para aquela coisa vergonhosa, até altares para queimar incenso a Baal. Portanto, não ores por este povo, nem ergas um clamor ou oração por eles, pois eu não os ouvirei quando clamarem a mim pela sua aflição. O que minha amada faz em minha casa, visto que ela forjou lascívia com muitos, e a carne santa passou de ti,
Quando tu fazes o mal, então tu te regozijas. O Senhor chamou teu nome, uma oliveira verde, bela e de fruto excelente, com o barulho de um grande tumulto. Ele ateu fogo ao redor dela, e se quebraram seus ramos, pois o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou o mal contra ti, por causa do mal da casa de Israel e da casa de Judá, o qual fazem contra si mesmos, para me provocar a ira ao oferecer incenso a Baal. E o Senhor deu-me conhecimento disto, e eu sei isto. Então me mostraste os seus feitos. Porém, eu era como um cordeiro ou um boi que é levado ao matadouro, e eu não sabia que eles tinham planejado intentos malignos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, para que o nome não seja mais lembrado. Porém, ó Senhor dos exércitos, que julgas justamente, que provas os rins e o coração, permita-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti revelarei minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que buscam tua vida, dizendo: não profetizeis o nome do Senhor, para que tu não morras por nossa mão. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu punirei. Os homens jovens morrerão pela espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá remanescente deles, pois eu trarei o mal sobre os homens de Anatote até o ano de sua visitação. Leiam Jeremias inteiro. É um ótimo livro. Jeremias, assim, é um profeta, uma história muito interessante, um profeta que realmente se importava com seu povo, é chamado até de profeta chorão, por conta dessa dor que ele sentiu, dessa empatia que ele sentiu de saber que seu povo seria destruído, que ia ter fome, pestilência, espada para todo lado, que os judeus iam ser espalhados para todo lado. O povo de Israel, a casa de Judá, e ele realmente tinha esse amor, ele realmente tinha essa preocupação. E o que a galera fez? Tentou matar ele. Ele foi preso em prisão, ele foi preso uma hora em um poço de lama, quase morreu. Diversas vezes ameaçaram matar ele. É uma história muito triste, mas muito motivadora também. Então, se há alguma dúvida, leiam inteiro. Livro de Jeremias, capítulo 1 ao último. E comparem escritura com escritura, porque esse assunto, assim, pode ser que para novatos em Cristo, para pessoas que ainda estão precisando do leite, seja um assunto de mais difícil entendimento. Eu já passei por isso. Quando eu era católico, eu tinha essa concepção diferente. Mas depois de comparar a escritura com a escritura, não tem outra conclusão. Depois de ler sobre a religião deles, buscar o que eles querem dizer, que Deus é homem e mulher. Isso é bizarro, Não quero ter nada a ver com isso. Então, obrigado a todos que assistiram. Essa série sobre os judeus, no momento, se encerra aqui. Depois de muita coisa falada, depois de muito argumento citado. Realmente, espero que seja suficiente para entrar no coração de muitos que se dizem cristãos, mas que rejeitam toda a palavra de Deus. Então, obrigado por tudo e até mais.